existe uma questão envolvendo a fixação das teses. É uma história bem conhecida que ele teria pregado na porta da Catedral de Wittenberg, mas há uma dúvida sobre essa questão. Para os protestantes, é quase um artigo de fé que a reforma tenha se iniciado quando o tímido monge Martinho Lutero pregou, literalmente, suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, véspera do Dia de Todos os Santos, pondo em curso uma revolução religiosa que fraturou a cristandade ocidental. Vamos lembrar que já tinha ocorrido uma separação antes, aliás, separações. Então, a Reforma Protestante não é a primeira cisão dentro da cristandade, mas é dentro da cristandade ocidental. Para o colaborador mais próximo de Lutero, Philippe Melanchthon, a quem devemos a vívida descrição do acontecimento, a fixação das teses promoveu a restauração da luz do Evangelho. O próprio Lutero gostava de celebrar aquele momento como o início da Reforma e, em anos posteriores, brindou com amigos a data. Então, o hábito de celebrar essa data começou ainda com o próprio Lutero. Mas Lutero, pessoalmente, nunca mencionou o ocorrido. Ele celebrava a data, mas o ocorrido de ter afixado as teses, ele não mencionava. Disse apenas que enviou cartas ao arcebispo Albrecht de Mentz e ao bispo de Brandemburgo, Hieronymus Scotetus, condenando sem rodeios a venda de indulgências papais e remetendo as teses em anexo. A versão de que as teria pregado na porta da igreja do castelo chegou a nós por meio de Melanchthon e de George Herder, secretário de Lutero, mas nenhum dos dois estava em Wittenberg naquela data para presenciar o fato, e por isso a suspeição acerca desse evento. Outros sugeriram que as teses foram, de modo bem menos teatral, coladas e não pregadas à porta. Assim, Volz, em 1959, evidenciou que só existe um único relato claro e preciso a respeito da fixação das teses a 31 de outubro. E esse está contido na biografia antiga e sucinta que Melanchthon publicou no segundo volume das obras latinas de Lutero, ainda do ano da morte deste, em 1546. Volz, por isso, põe em dúvida a autenticidade desse dado, apontando erros que evidentemente escaparam de Melanchthon na Vita de Lutero. Nela é trocada a ordem de preleções, o ternário das preleções é indicado erroneamente, a viagem de Lutero a Roma é datada de maneira incorreta, e assim por diante. Por isso, posteriormente, em uma palestra proferida por Erwin Isserloh em 1961, levanta-se a hipótese de que a fixação das teses não aconteceu, e assim a historicidade desse acontecimento se tornou extraordinariamente controvertida, pois não há vestígios diretos que apontam para tal afixação de teses. Martin Troy renovou o debate ao descobrir, em 2007, uma anotação com a caligrafia de George Herder, assistente de Lutero, na margem de uma Bíblia usada por este e guardada na biblioteca da Universidade de Iena. A nota dizia que, literalmente, na véspera da celebração de Todos os Santos, ou seja, 31 de outubro, o doutor Martinho Lutero pregou teses sobre as indulgências nas portas de igrejas de Wittenberg. A descoberta foi importante porque, além dela, o único registro sobre a divulgação das teses era o de Melanchthon, que ainda não estava em Wittenberg e, portanto, não poderia ter testemunhado o fato. A menção de Herder, embora corrobore a declaração de Melanchthon, não é prova cabal da fixação das teses, visto que nem ele estava em Wittenberg e sua anotação só foi escrita anos depois. No entanto, há boas razões para crer
que as teses não só foram enviadas, mas também afixadas na porta da igreja. Melanchthon, além de mencionar o fato em seu prefácio às obras completas de Lutero, descreve em detalhes num sermão de 1557. Johannes Mathesius, em sua biografia de Lutero, publicada em 1565, também afirma que as teses foram divulgadas na Igreja do Castelo em 31 de outubro, acrescentando que foram impressas.